Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a gente vai dar prosseguimento agora com a nossa parte botânica. A gente já falou de fotossíntese, já falou de fatores que influenciam, a gente já falou de metabolismo fotossintético. Agora a gente vai entrar dentro de outra parte da fisiologia vegetal, tá? Vai ter relação com a fotossíntese também, mas vai ter relação com outros fatores também. A gente vai entrar basicamente naquela parte que a gente trabalha todo o funcionamento do organismo das plantas, tá? Que inclui desde nutrição das plantas, crescimento dessas plantas, a ação de hormônios sobre elas, transporte de seiva, floração, fotoperiodismo, movimento, tudo isso, toda essa parte fisiológica, beleza? Primeira coisa que a gente vai ver é a nutrição. E envolvendo a nutrição, a gente vai ver outras coisas também, como por exemplo, os principais elementos químicos que vão ser essenciais a essas plantas, tá? O que a gente chama de macronutriente e micronutriente. Os macronutrientes, que são elementos químicos que são necessários em relativamente grandes quantidades, e os micronutrientes, que são elementos químicos que são necessários em quantidades relativamente pequenas, beleza? Os principais macronutrientes: hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio e potássio. Tá? Alguns são simples de você lembrar. Se você lembrar lá do Schonn, tá? Ou até mesmo Chomp, que são os principais elementos que compõem os compostos orgânicos, tá? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Chomp. Show de bola. Ah, Nicolas, mas eu tenho que lembrar dos outros. Então, basta você lembrar o que é o adubo químico, NPK. O que é NPK? Nitrogênio, fósforo e potássio. Esses daí são os principais elementos que você vai encontrar como macronutrientes. Chomp ou NPK, e NPK, né? Então, o próprio chomp já tem nitrogênio e fósforo, mas você encontra ainda, além do nitrogênio e fósforo, no NPK você encontra o potássio. O magnésio vocês vão lembrar porque vocês vão lembrar que ele é um sal mineral essencial na formação da clorofila, beleza? E o cálcio, ele é um dos principais cátions, tá? É, associados à formação de estruturas vegetais, tranquilo? E os micronutrientes serão cloro, ferro, boro, manganês, sódio, zinco, cobre e níquel. Nicolas, eu tenho que lembrar disso? Não, não tem. Isso quase não cai. Beleza? Só para que vocês saibam. Aí, os macronutrientes que eu acabei de falar para você, CHOMP, são os principais constituintes das moléculas orgânicas, cálcio, constituinte da lamela média das estruturas vegetais, potássio é regulador da pressão osmótica no interior da célula vegetal, beleza? A gente vai ver isso em alguns fenômenos como o que a gente já falou, de abertura e fechamento do estômago, de movimentos de vegetais, né? Por exemplo, aquela folha que é a mimosa, aquela planta mimosa, dormideira, você toca nela, ela se fecha, isso é por conta da regulação de potássio, tá? E magnésio, que é o componente da clorofila que eu falei para vocês. Os micronutrientes aí atuam como cofatores de enzimas e são necessários em quantidades pequenas. Basicamente, não precisa lembrar deles, tá? Outra coisa importante falar com vocês: correção de solos deficientes em nutrientes, tá? Nicolas, isso cai em prova? Não diretamente, não de maneira conteudista decoreba, mas sim correlacionada. Por exemplo, adição de adubos orgânicos. O que são os adubos orgânicos? Restos de animais, restos de vegetais, restos de alimentos, fezes, matéria orgânica em decomposição, tá? Tudo isso é adubo orgânico. No processo de decomposição biológica, ou seja, que você tem ação de micro-organismos, você tem ação de organismos detritívoros, você tem ação de organismos que são saprófagos, tá? Ocorre a liberação de elementos essenciais ao desenvolvimento das plantas. Beleza? Aí você tem o que se chama de adubo orgânico. É até interessante associar isso com a compostagem, que é o processo que a gente faz de maneira controlada, o que ocorre naturalmente, tá? Você pode montar uma composteira em casa, que é basicamente uma forma de você reciclar seu lixo orgânico e produzir adubo para a planta, um adubo orgânico, tá? A outra forma, a adição de adubo químico, eu tinha falado para vocês, que é o NPK, tá? Que são os principais elementos aí que normalmente estão em falta no solo.
nitrogênio, fósforo e potássio, tá? A adubação excessiva pode causar contaminação de lagos e rios, a morte de animais e possíveis problemas na saúde humana. Isso ocorre quando você tem, por exemplo, uma plantação e a adubação orgânica ela é inviável ou pelo tamanho da sua plantação ou pela demanda de adubo orgânico. Aí esses grandes agricultores acabam comprando adubo químico, que é basicamente um pozinho que ele vai diluir em água e vai passar com um avião ou com pessoas pulverizando esse adubo químico aí sobre as plantas, sobre o solo. Só que aí ocorre lixiviação, né, uma percolação dessa água no solo, repleta de adubo químico que vai migrando tudo para o lençol freático, beleza? Uma parada importante, tá? Principalmente quando a gente vai falar de bioma e vai falar de bioma brasileiro, a gente fala do cerrado, tá? Que você tem um solo no cerrado que é extremamente tóxico, tá? Por que é tóxico esse solo? Por causa da quantidade de alumínio presente no solo, tá? Não é um solo adequado para o plantio. Nicolas, mas por que a gente tem grande parte da agricultura relacionada ao cerrado? Porque o cerrado é uma grande planície, porque o cerrado é fácil de você desmatar e porque com a correção adequada dos nutrientes do solo do cerrado, você consegue plantar tranquilamente ali, beleza? O que é a calagem? A calagem nada mais é do que você pegar e controlar basicamente o pH do solo. Você tem um pH ácido no solo por causa de grande concentração de alumínio no solo e você aplica cal. O que é a cal? É o carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio vai regular o pH do solo e vai facilitar o plantio, dificultando, impedindo assim essa intoxicação das plantas, né, naquele solo. Beleza? Uma outra coisa aí que a gente vai falar, a absorção da água e dos sais pelas raízes. Então a gente já entrou em outro fator, a gente estava em nutrição de maneira geral, aí a gente foi para perdão, a gente estava em nutrientes, aí a gente foi para solo, aí agora a gente está em absorção de água e sais minerais. Local de absorção nas raízes vai ser uma zona determinada, conhecida como zona pilífera. Se você olhar nessa imagem aqui, ó, existem pelos, tá? Esses pelos nada mais do que são projeções que partem da raiz para aumentar a área de superfície de contato para absorção de água e sais minerais. A zona onde você encontra a maior quantidade desses pelos, chamada de zona pilífera, tá? Essa absorção ela ocorre quando você tem a água e esses sais minerais atravessando a epiderme dessa planta, da raiz dessa planta, e indo em direção ao, ao xilema dessa planta, tá? Aos vasos condutores. Tá? A água se locomove em direção ao xilema de duas maneiras, que é o que a gente consegue ver aqui. Ó. Essa maneira em azul é a via simplástica, ou via simplasto. Tá? E essa via aqui em vermelho é via apoplástica ou é via apoplasto. O que isso quer dizer? Essa via simplástica, a água, assim como sais minerais, vai atravessando por dentro das células. Tá vendo? Atravessou essa célula, passou o vacúolo, citoplasma, passou pelo plasmodesmo, que é essa conexão na parede celular que existe entre duas células vegetais, atravessou a célula inteira e foi indo até chegar no xilema. Já a via apoplástica, essa água com os sais minerais vai atravessando a região entre células, tá? Vai pela matriz extracelular até chegar nessa região. Repara que nessa região existe como se fosse um filtro, uma barreira. Isso é chamado de estria de Caspari, tá? Ou estria caspariana. Caspari foi o cara que descreveu essa estria. Isso daqui funciona como um filtro, uma barreira que evita que impurezas, partículas, bactérias, vírus venham junto com a água e os sais minerais que estão sendo trazidos via apoplástica, tá? Aí elas vão obrigar essa via apoplástica a entrar na célula e continuar seguindo até o xilema por dentro da célula. Nicolas, mas como é que forma uma barreira contra isso daí que você descreveu? Simples, porque você não vai permitir com que bactérias, fungos, protozoários e outros micro-organismos ou até impurezas quaisquer
passem por dentro da célula. Porque para passar por dentro da célula, tem que passar pela membrana. Para passar pela membrana, só por canais específicos ou somente se você for uma molécula extremamente pequena, tipo um gás ou tipo a água mesmo. Beleza? Ao chegar na endoderme, as células contêm estrias de Caspary, que essa estria, né, esse reforço, é feito de suberina, que é o mesmo tipo de molécula que vai compor o que a gente chama de suber, né, que a gente chama de cortiça da casca da árvore, tá? Aqueles quadros de cortiça, a rolha, por exemplo, é tudo célula repleta de suberina, beleza? Ocorre a seleção dos sais minerais que entram no xilema e a regulação da quantidade de água que pode entrar para dentro do xilema. Basicamente, o que acontece? Você tem um bombeamento ativo, tá? Basicamente, as plantas gastam energia bombeando ativamente sais minerais até o xilema e essa água vai entrando nas raízes de maneira a equilibrar aquela hiperconcentração que existe no xilema. Então imagina o seguinte, eu vou bombeando, 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 meu xilema vai ficando super hipertônico e a água vai entrando para compensar essa diferença de concentração. Na medida que a água vai entrando, ela vai aumentando o seu volume dentro do xilema e vai empurrando os sais para cima. Eu vou bombeando mais sais, ela vai diluindo e empurrando para cima. Você tem aí uma coisa chamada de pressão da raiz, beleza? Aí é justamente isso que eu vou mostrar aqui nessa imagem. Nessa imagenzinha aqui, ó, a primeira, eu tenho a pressão positiva da raiz, que é justamente sobre esse fenômeno que eu falei, tá? Que é uma das formas de a gente conduzir a seiva bruta, que é a seiva mineral, que é a seiva que vai pelo xilema até as folhas. A raiz aqui vai fazendo o quê, ó? Como é que consiste, na verdade, esse experimento? Existe um tubo, que é esse tubo aqui quase que em formato de S, que está repleto de mercúrio. E eu coloco esse tubo na ponta do caule de uma árvore cortada aqui. E o que é percebido aqui? Que essa planta que tem o caule cortado aqui, ela consegue, por meio das suas raízes, bombear ativamente sais minerais para dentro do xilema e ela vai absorver a água por osmose, por consequência daquela concentração do seu xilema. E vai gerar uma pressão positiva da raiz. Essa pressão positiva da raiz vai gerar uma força impulsionando essa coluna de água aqui, no caso coluna de mercúrio, para cima, contra a ação da gravidade. Beleza? Isso já foi testado tanto no experimento como esse, como em outros experimentos diferentes. Por que ela acontece? Porque a planta bombeia ativamente sais minerais do solo para dentro dos vasos xilemáticos. E aí o volume de água para equilibrar as concentrações vai entrando e vai diluindo esses sais e empurrando esses sais para cima. Beleza? Vai ocorrendo maior bombeamento, maior volume de água entrando. Tá? E um outro fator que colabora é a capilaridade. Se a gente voltar nessa imagem aqui, ó, isso daqui é um zoom dessa área aqui. E esses vasos são extremamente reduzidos em tamanho, tá? Eles são tão finos ou até mais finos do que um fio de cabelo. Então, repara nesse experimento aqui. Conforme mais largo for o meu tubo, menor vai ser minha coluna d'água. Conforme mais estreito ele for, maior vai ser minha coluna d'água. O que isso quer dizer? Quanto mais estreito for um tubo, um canudo, mais fácil vai ser para a água subir, ela para a água ser transportada por ali. Então, associada à pressão positiva da raiz e à capilaridade, a gente tem dois fenômenos aí que vão colaborar com a subida da seiva bruta pelo xilema. Só que essas coisas não são suficientes, beleza? A gente vai ver o que falta ainda. Então vamos lá. Sentido de condução da seiva bruta. É o que eu já falei para vocês, das raízes até as folhas. Como que a água consegue chegar até as folhas? Imaginando, por exemplo, uma planta de 80 metros de altura. É uma coisa, tipo, antinatural. Ela vence 80 metros contra a ação da gravidade e chega até as folhas. As teorias existentes são essas duas que eu falei para você. Pressão positiva da raiz contribui, mas não explica totalmente. Capilaridade contribui, mas não explica totalmente. Tá? Que, retomando vocês, pressão positiva da raiz basicamente consiste no transporte ativo de sais minerais para dentro do xilema, tornando aquele meio hipertônico. A água penetra do solo em direção ao xilema por osmose e vai empurrando isso
xilema acima. Problema: nem todas as plantas possuem essa característica. Nicolas, qual característica? Nem todas as plantas vão ativamente bombear os sais para dentro do xilema. Beleza? Capilaridade. As moléculas de água são capazes de subir espontaneamente em um tubo de pequeno calibre. Quanto menor o calibre, maior vai ser a coluna de água que ela tem capacidade de subir sem gasto de energia. Ocorre adesão entre as moléculas de água e o tubo e também ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Ou seja, entre moléculas de água existe a coesão e entre as moléculas de água e a parede do tubo existe a adesão. A água sobe até a força de adesão se igualar à força gravitacional. Ou seja, quanto maior for a força de adesão, quanto mais estreito for o tubo, maior a força de adesão, maior vai ser a coluna d'água que vai conseguir subir ali, tá? Problema: o máximo que a água pode alcançar é meio metro de altura. Na verdade, a gente já comprovou que pode chegar até 1 metro de altura, tá? Mas a média que ela chega é meio metro de altura. Isso vai variar de acordo com o tamanho do vegetal e com a espessura do vaso xilêmico, tá? Então a gente tem a teoria que é mais aceita atualmente, que a gente chama de teoria de Dickson, ou teoria da tensão-coesão, tá? Que já caiu inclusive em questão do Enem isso daí, tá? Basicamente o que vai explicar toda essa capacidade de condução de seiva é a diferença de concentração ou a diferença de potencial. Aquilo que vocês veem na física, diferença de potencial. Ah, diferença de potencial gera um potencial de ação. Basicamente isso. Essa diferença de potencial vai consistir no seguinte: eu tenho menor quantidade, menor disponibilidade de água nas folhas, porque as folhas vão abrir os estômatos e vão transpirar. Então elas vão ficar murchas, ou seja, eu tenho é, menor, como é que eu vou dizer, menor potencial hídrico, tá? E nas raízes que estão lá no solo, que vão bombear ativamente sais para dentro do xilema, elas têm ao redor delas uma grande oferta de água. Então elas têm um grande potencial hídrico. Essa diferença de potencial hídrico nas folhas baixo potencial hídrico, na raiz grande potencial hídrico, ou nas folhas um grande potencial osmótico, na raiz um baixo potencial osmótico. Essa diferença de potencial vai gerar uma diferença de concentração, digamos assim. Isso gera um processo de sucção. É como se as folhas estivessem sugando a água do xilema na medida que elas vão transpirando para a atmosfera. Elas vão abrindo o estômago, perdendo água para a atmosfera e vão sugando a água do xilema. Esse xilema ele é como se fosse um tubo mesmo, um cano de água que vai até a raiz. E a raiz está enterrada no solo, onde ela consegue obter água. Então, ocorre a transpiração foliar, a pressão dentro do xilema das folhas diminui, ocorre o fluxo de água no sentido do caule para a folha, a pressão dentro do xilema do caule diminui, ocorre fluxo de água no sentido da raiz para o caule, a coesão entre as moléculas de água e a tensão existente na coluna de água do xilema permite a subida da água desde a raiz até as folhas. Em outras palavras, você tem a participação da tensão, da coesão, da adesão e da sucção feita pela transpiração. Beleza? Então ela abrange muito mais propriedades físico-químicas aí do que somente pressão positiva e capilaridade, tá? Mas a pressão positiva e a capilaridade também estão agindo aí, contribuindo. Beleza? Nicolas, dessas propriedades todas, se você for falar qual é a mais importante, a sucção, a transpiração ou evapotranspiração vegetal. Beleza? Ela que garante a diferença de potencial e essa diferença de potencial que vai gerar esse grande movimento, tá? A transpiração, então, para a gente entender essa diferença de potencial. Basicamente, a transpiração ela é a troca gasosa, a troca de gases via estômago, tá? Só para lembrar que a transpiração, eu botei aqui plantas autótrofas produzem sua própria matéria orgânica por meio da fotossíntese, para lembrar que essa transpiração ela vai estar relacionada à fotossíntese também. Por quê? Essa troca gasosa nada mais é do que liberação de oxigênio para a atmosfera junto à perda de água para a atmosfera para que ocorra a captura de gás carbônico. E esse gás carbônico vai ser utilizado na fotossíntese. Basicamente, esses negócios de estômago eu já falei com vocês.
Vou recapitular rapidinho. O estômago é formado por duas células guardas e uma abertura no meio, que é o ostilo, beleza? E lateralmente a essas células guardas, a gente tem as células vizinhas, tá? Que também são chamadas de células adjacentes, tá? Aí o que, que ocorre? No meu estômago aberto, é aquilo que eu falei para vocês, ocorre um bombeamento ativo de potássio para essas células guardas das nossas células adjacentes. Isso torna essas células guardas hipertônicas, então por consequência vai ter um processo osmótico de entrada de água nas células guardas. Elas vão ficar cheias, túrgidas e o ostilo se abre. Num fechamento ocorre o movimento oposto. O bombeamento de potássio ocorre das células guardas para as células adjacentes, para as células vizinhas. Então ocorre uma maior concentração das células adjacentes em relação às células guardas. Com o movimento osmótico, a água tende a sair das células guardas e ir para as células adjacentes. Ou seja, as células guardas murcham, fecha o ostilo. Lembrando vocês quais são fatores que vão influenciar isso daí: luminosidade, concentração de gás carbônico, disponibilidade de água. De que maneira? A luz estimula a abertura dos estômagos. Nicolas, se o metabolismo CAM que você falou é uma exceção, tá? De maneira geral, a luz estimula a abertura do estômago, a não ser para as plantas com metabolismo CAM, beleza? Concentração de gás carbônico. Quanto maior a concentração de gás carbônico dentro da folha em relação à atmosfera, ele tende a fechar esse estômago, porque ele já tem tudo que ele precisa ali. Agora, uma baixa concentração de gás carbônico dentro das folhas em relação à atmosférica, ele tende a abrir, porque ele precisa obter gás carbônico. E disponibilidade de água é basicamente o seguinte: se eu tenho água abundante no solo ou no meio que a planta vive, ela pode ficar com o estômago aberto pra caramba o tempo todo. O que ela mais vai perder vai ser a água, só que o que ela mais tem de oferta também é a água. Beleza? E aí a gente vai para outro tipo de condução, tá? Que a gente falou de condução via xilema, que é uma condução de baixo para cima, tá? O transporte de seiva bruta. Agora a gente fala da condução que é o transporte de seiva elaborada, de cima para todo o resto da planta, não somente para a raiz, tá? Porque você fala de cima para baixo, não é só de cima para baixo. Pode ser também de cima para os lados, beleza? A teoria mais aceita é o que a gente chama de fluxo de massa, tá? Que é uma coisa mega simples. Vocês vão ver como a matéria orgânica vai se movimentar. Ela basicamente vai gerar como se fosse um deslocamento de massa. Olha, repara nessa nossa imagem aqui. Esse cara da esquerda em azul é meu xilema. Esse cara da direita aqui é em rosa, roxo, sei lá, é o floema. Tá? Xilema transporta seiva bruta de baixo para cima. A maior parte delas são sais minerais e água. Floema transporta seiva elaborada. Tá? A maior parte vai ser compostos orgânicos junto com água. Tá? Aqui, essas são as células companheiras. As células companheiras são as células que ficam juntinhas das células do nosso floema. Essas células companheiras estão realizando fotossíntese, estão produzindo muito açúcar e estão bombeando todo esse açúcar daqui dessas células companheiras até o xilema. Só que olha o que acontece. Ela bombeia isso aqui pra caramba, aqui fica hipertônico, aqui fica mega concentrado e a água que estava aqui no xilema, que iria até lá a folha ser transpirada, a que não foi para transpiração, vai voltar para cá, para o floema, para diluir essa hiperconcentração de açúcar. Assim como a própria água que está presente na célula companheira, que não for utilizada para o metabolismo dela, vai para diluir aqui essa hiperconcentração dessa região aqui do floema. O que acontece? Quando eu começo a aumentar muito o volume de água aqui para equilibrar a concentração, eu estou gerando um fluxo de massa que vai empurrar isso tudo para baixo. Beleza? Até um local em que eu tenho menor concentração de açúcar e esse local vai depender de uma absorção de açúcar. Então, basicamente, eu tenho uma região que eu chamo de fonte e uma região que eu chamo de dreno. As raízes não fazem fotossíntese, então elas tendem a absorver o açúcar que chega para elas, que é produzido pelas folhas. E as folhas fazem fotossíntese e elas tendem a ter muito açúcar porque elas são as produtoras. Então, basicamente,
a fonte onde está sendo maior produzido ou produzindo maior quantidade, e o dreno é a região onde não está sendo produzido ou produzido em baixa quantidade. Você tem uma diferença de potencial. Um local tem menor quantidade e tende a precisar daquilo ali, um local tem grande quantidade e tende a não precisar de tanto. Essa diferença aí vai gerar um movimento natural associado já à própria ação da gravidade e associado a esse fluxo de massa, esse grande movimento de água que volta do próprio xilema para o floema e que sai da própria célula companheira para o floema, beleza? Basicamente, tornei muito concentrado lá em cima. Eu vou pegar toda a água que tem lá disponível lá em cima e eu vou tentar diluir. Na medida que eu vou jogando para lá para diluir, eu vou empurrando também para baixo, beleza? Então, o que faz com que a água se movimente no interior do floema é a diferença de pressão osmótica existente entre o órgão-fonte, que são as folhas, são órgãos fotossintetizantes, e o dreno, que são as raízes, são órgãos não fotossintetizantes. Basicamente, eu tenho esse esqueminha que simplifica isso, tá? Esse é um experimento do fluxo de massa. Nessa bexiga, nesse balão, nessa bolsa, eu tenho uma solução mega concentrada, repleta de açúcar, tá? E aqui eu tenho uma bolsa com água pura, tá? Uma bexiga com água destilada, digamos assim, beleza? Só que essa água, ela consegue atravessar, tá? Essa água consegue passar por essa bexiga. O que acaba acontecendo? A água tende a entrar mais aqui, porque essa é uma bexiga mais concentrada do que essa. Esse grande volume de água que está entrando aqui acaba empurrando boa parte do volume de água junto com o glicídio que estava dentro aqui dessa bexiga, que vai seguindo por esse cano até essa outra bolsa, até equilibrar as concentrações. Só que imagina que essa é a fonte e esse é o dreno. Só que imagina que essa fonte está continuamente produzindo cada vez mais açúcar. E imagina que essa parte aqui, que é o dreno, está continuamente consumindo cada vez mais açúcar. Então a tendência é que naturalmente você tenha como se fosse um ciclo da água aqui. A água tende a sair daqui e vir para cá e empurrando os glicídios para cá. Sai daqui e vem para cá e vai empurrando os glicídios para cá. É a tendência natural. Obviamente, aquela água que não for transpirada pela planta. Tranquilo, galera? Eu vou fechar por aqui porque o próximo conteúdo já vai ser fito-hormônios e isso daí eu acho que está só na apostila 3 ou 4 de vocês. Vou encerrar por aqui e o próximo assunto de botânica que a gente vai ver vão ser experimentos que comprovam o processo de fotossíntese. Tranquilo, galera? Qualquer dúvida pode entrar em contato. Grande abraço aí para vocês e bons estudos.